Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 26 de agosto de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão nesta noite. Agradecendo, como sempre fazemos, a esta espiritualidade tão amorosa, zelosa, que cuida tanto de todos nós, né? As nossas vivências diárias nos demonstram, nos comprovam a participação dessa equipe da espiritualidade no nosso dia a dia. Temos certeza que muito antes de nós aqui entrarmos, os nossos amigos da espiritualidade já prepararam todo esse ambiente. Nos esperaram e a cada um que entrou aqui nesse ambiente, ele foi verificado, foi acompanhado. Os nossos amigos da espiritualidade sabem das nossas necessidades individuais. Nós seremos auxiliados na medida dos nossos merecimentos. Isso é para todos nós. Então, agora, meus irmãos, dito isso, nós vamos, então, nos preparar, vamos prestar atenção na mensagem que vai ser lida pela nossa irmã Andréa Valente, a quem pedimos a gentileza de vir até aqui. Vamos ler essa página, Pedi e obtereis, do livro Evangelho por Emmanuel, Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Quem pede a riqueza material e não se previne contra as tentações da ociosidade e do egoísmo, certamente obtém a fortuna, de mistura com amargas provações. Quem pede a beleza física e não trabalha contra a vaidade, costuma receber a graça do equilíbrio orgânico em associação com dolorosas inquietudes. Quem roga o bastão da autoridade e não se imuniza contra o vírus da tirania e da violência, sem dúvida, guardará o poder humano entre nuvens de maldição e de sofrimento. Quem solicita os favores da inteligência e não se esforça por destruir em si mesmo os germes do orgulho, adquire os talentos da intelectualidade revestidos das grandes ilusões, que arrojam a alma invigilante nos despenhadeiros do remorso tardio. Não é a riqueza material que fere os interesses do espírito, e sim o mau uso que fazemos dela. Não é a forma aprimorada que perturba a consciência, e sim a nossa atitude condenável na mobilização dos favores da vida. Não é o poder que humilha a alma, e sim a nossa conduta menos digna dentro das aplicações dos recursos que lhe dizem respeito. Não é a inteligência que nos projeta ao abismo do infortúnio, e sim a nossa diretriz reprovável nos abusos do raciocínio. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre. Depende da nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Tudo é bom para quem cultiva a bondade. Tudo é puro para quem guarda a pureza do coração. Quem se ilumina jamais luta com as trevas que lhe fogem à presença brilhante. Sirvamos, pois, a Deus onde estivermos, procurando, com o serviço incessante do bem, descobrir-lhe a divina vontade, de modo a cumpri-la hoje, aqui e agora, em favor de nossa própria felicidade. Lindo, né? Então, agora vamos ouvir a nossa palestra com a nossa querida irmã que está aqui. Boa noite. Bem, meus irmãos, agora nós vamos prestar a máxima atenção à nossa irmã Luzia Santiago, que é do Centro Espírita Consolador, que fica em Copacabana,
ela vai dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que fazemos toda segunda-feira. Vai nos falar sobre o capítulo 25, itens 1 a 5. Que ela seja muito inspirada. Alô, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 25, Buscai e Acharei. E eu vou ler o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz logo no início. Vamos falar sobre o itens 1 a 5. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque tudo o que pede, recebe, e o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou qual de vós, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. E essa parte de Mateus, né, que fala da passagem de Jesus, né, do ensinamento de Jesus, ele fala exatamente desse pai que nós temos. Ele faz, na verdade, uma comparação entre os pais terrenos, né, os pais e mães terrenos, e o nosso Pai Celestial, Deus. Então, e ele fala que se nós, sendo imperfeito do jeito que nós somos, aonde existe mais mal do que bem dentro de nós ainda, quando um filho pede algo, nós nos esforçamos para dar o melhor de nós, que dirá o nosso Pai, Deus, o Pai Celestial, que é toda bondade, amor infinito, soberania, em inteligência, em virtudes. Ou seja, se nós sabemos cultivar o amor, sabemos cuidar dos nossos que nos são ali confiados para educar, que dirá o nosso Pai, o que Ele não fará por nós? Então é disso que ele vem falando. E o Evangelho também vem completando que nós devemos buscar, sempre buscar a Deus para podermos encontrá-lo, para podermos achá-lo. Mas como é isso? Seria aquela coisa muito cômoda ou não? Tipo, eu estou aqui parado, eu vou simplesmente orar e tudo vai me acontecer. Que Deus vai chegar até a mim. Ou como algumas pessoas ainda pensam, se Deus é soberanamente bom, justo, onipresente, onisciente, então Ele sabe que eu preciso, eu não preciso, sabe que eu estou aqui, eu não preciso ir até Ele. Quando, na verdade, não é Ele que precisa que nós possamos ir até Ele. Nós é que precisamos, porque a espiritualidade benfeitora está ao nosso redor o tempo todo. Nós é que temos que nos disponibilizar, nós é que temos que ir buscar, porque de tão imperfeito que nós somos, nós simplesmente bloqueamos todas as dádivas que vêm do céu. Nós bloqueamos as bênçãos, ou seja, o pão, né, que o Pai está ali ofertando, o pão da vida que o Pai está ali ofertando o tempo todo, e nós estamos simplesmente botando a mãozinha para trás e não recebendo esse pão, de tão imperfeito que somos. Fazemos isso de uma forma inconsciente, é claro, porque nós temos toda uma estrada pela frente e também toda uma estrada para trás. É um processo evolutivo e é um processo lento. E o Evangelho também nos alerta que, como esse é um processo de movimento, de busca, de ação que nós temos que ter, ele está nos falando, na verdade, da lei do trabalho. Da lei do trabalho que intrinsecamente nos leva à lei do progresso. E aí vamos rememorar toda aquela nossa história, toda não, né? Digamos, das cavernas para cá.
Como é que nós éramos na época das cavernas? Como é que era o nosso trabalho, nosso comportamento? Nós simplesmente éramos mais embrutecidos, os nossos corpos, a nossa condição de vida, o nosso trabalho era mais embrutecido, nós tínhamos que caçar, né, para poder sobreviver e também fugir não só dos animais como de outros, né? Também homens também da caverna que estavam ali ainda começando ali no início da vida social, e nós vamos progredindo através do trabalho. Através do trabalho nós vamos trazendo o progresso. Através desse desenvolvimento do trabalho, esse homem primitivo, nós, né? Há muito tempo atrás, nós éramos nômades, né? Não tínhamos paradeiro. Íamos de canto em canto aonde tinha comida. Aí até que começou, opa, vamos pensar um pouquinho. Vamos chegar aqui e vamos fazer criar uma caverna, ficar na caverna protegido dos animais, das intempéries, de tudo, e vamos começar uma vida social. Opa, daqui a pouco se descobre o fogo, se descobre a roda, e assim nós vamos progredindo. E conforme nós vamos progredindo, o nosso tipo de trabalho também vai mudando. A nossa inteligência, o nosso intelecto, ele vai também evoluindo e vai trazendo novas necessidades e novo tipo de trabalho. Se pensarmos, não vou nem levar o homem das cavernas, o tipo de trabalho que nós temos hoje, ao que nós tínhamos há 300 anos atrás, onde nem eletricidade existia, então já mudou muito o nosso trabalho. Então é isso. A lei do trabalho e a lei do progresso são leis naturais. Das 10 leis naturais, essas são as duas na qual esse capítulo trata. Ele fala exatamente disso, que nós temos sim que trabalhar, nos esforçarmos, irmos cultivando, irmos trabalhando o nosso dia a dia, trazendo progresso não só para nós, mas para a nossa comunidade. E trazendo para a nossa comunidade, nós estamos trazendo para a humanidade, para todo mundo. Porque quando nós progredimos, também ajudamos o progresso de quem está do lado. Independente se é um progresso pequeno ou um progresso grande. A roda que foi inventada, até hoje nós somos beneficiados. O fogo que foi também descoberto, até hoje nós somos beneficiados. E tantos outros progressos, né, que nós passamos no dia a dia. E conforme nós vamos evoluindo, vamos criando novas necessidades. E isso vai nos levando a novos trabalhos, novos conhecimentos. E assim nós vamos nos lapidando. Nós vamos lapidando o nosso intelecto e a partir dali também vamos lapidando a nossa moral. E assim nós vamos evoluindo e vamos entendendo melhor o que é o Pai, o que é o mundo e qual é a nossa coparticipação nesse mundo, nesse desenvolvimento que todos nós somos submetidos a ele. Ou seja, é o homem, né, o ser humano, auxiliando o próprio ser humano, e assim cada um vai se auxiliando e, claro, sempre recebendo ajuda dos benfeitores espirituais, que é Deus trabalhando, nos auxiliando através desses benfeitores. Mas para que eles atuem em nossas vidas, nós precisamos estarmos abertos. Estarmos com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos abertos, com os nossos sentidos abertos, para que nós possamos nos conectarmos com eles e possamos receber todas essas benesses, todas essas bênçãos que eles estão ali nos ofertando e que nós, ingenuamente, né, por ignorância no sentido de ignorar, nós estamos desprezando, né, ou pelo menos não usufruindo como poderíamos usufruir. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Aqui o título do capítulo é Buscai e achareis. Ou seja, eu preciso buscar para poder achar. E o título desses itens que nós estamos falando é Ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, eu preciso me ajudar
para que o céu me ajude. E o Evangelho, a mensagem que foi lida na abertura é: pedi e obtereis. Ou seja, eu preciso pedir para poder obter. Ou seja, eu tenho que me colocar em ação. Eu tenho que me colocar à disposição para que eu possa receber. Eu tenho que pedir para obter, bater para a porta se abrir, porque a porta não vai se abrir sozinha. E nós já passamos da época de acreditar que existem milagres, né? Que simplesmente um milagre vai acontecer. Nós já sabemos que não funciona dessa forma. É a lei de causa e efeito. Nós vamos trabalhando para o bem e vamos recebendo esse bem. Caso trabalhemos para o mal, também vamos colher esse mal. Então, nós somos responsáveis, protagonistas do que acontece conosco, de bem e de mal, de bom ou de mal. Por quê? Fomos nós que plantamos, são os nossos atos errôneos, o livre-arbítrio usado erroneamente, né, sem a devida sabedoria, que nos leva a colher também os frutos errôneos. Nós plantamos errado, colhemos errado. E não tem como dizer que Deus é mau. Aí vamos lembrar do início do capítulo que Mateus diz. Se Deus é todo amor e incondicional e nos ama incondicionalmente, a sua misericórdia cai sobre nós a cada dia, então se acontece algo de ruim conosco, nós não podemos culpabilizar a Deus, porque nós somos protagonistas, nós não somos vítimas das nossas vidas, nós somos protagonistas. E essa bendita doutrina, ela vem nos trazendo tanta informação, e não só o Pentateuco kardeciano, né, os livros básicos, mas também todas as informações que nos chegaram desde então. A série André Luiz nos traz tantas informações. Emmanuel, né, que ele destrincha o Evangelho como ninguém, ele destrinchou para a gente todo o Evangelho, a coletânea dele toda, e tantos outros livros que vieram nos esclarecendo como é que funciona a espiritualidade em relação a nós, da onde nós viemos, por que nós estamos aqui e o que nós podemos fazer para melhorar o nosso amanhã, o nosso futuro. Porque a doutrina espírita, eu sempre falo isso, é aquela seta em neon, nos mostrando o caminho pelo qual nós devemos seguir. Devemos, né? Não necessariamente que iremos seguir, porque o livre-arbítrio, ele é sempre respeitado. Então, está dizendo, aqui é o bom caminho, o caminho mais curto, mas de vez em quando, imperfeito que somos, nós vamos dando curva, até que cansamos e entramos no bom caminho para seguir até o Cristo. Então, eles nos mostram o que fazer, por que fazer e aonde nós chegaremos se fizermos aquilo. Então, depende exclusivamente de nós. Aí, voltando, somos protagonistas, não somos vítimas. Se nós não seguimos essa seta neon que está nos mostrando, vamos culpar Deus, né, que não foi um bom pai, que não podia ter evitado. Ele me deu todas as ferramentas, todas. Nós é que não sabemos ainda reconhecer todo o amor que recai sobre nós a cada dia. Tem uma passagem do Evangelho que fala sobre a multiplicação dos pães, que Jesus, ele pergunta, a multidão faminta, né? O apóstolo chega, mestre, não temos comida, né? Para essa gente toda, estão todos famintos. E aí Jesus pergunta, quantos pães tendes? Jesus não pergunta quantos pães precisa, ele pergunta quantos pães tendes, porque Jesus, ele era um grande didata. Ele, em cada situação, ele extraía uma lição. E uma lição de tal forma metafórica, né, que ficava gravada, né, na mente das pessoas, visualmente marcada. E diz Haroldo Dutra que ele, tanto nas parábolas quanto nessas horas que ele enfatizava, né, dramatizava, vamos botar assim, dramatizava ali a situação,
que ficou marcado no fluido cósmico universal. Por isso que nós até hoje recebemos fidedignamente a mensagem do Cristo. É uma hipótese, né, bem interessante que bem provável. Então, nessa parte do quantos pães tendes, o que Jesus estava dizendo ali? Eu posso fazer tudo. Jesus não precisava daqueles pouquinhos pães que tinham, daqueles pouquinhos peixes que tinha. Ele poderia fazer a multiplicação sem que ninguém desse a parte. Mas o que ele estava fazendo? Nos convidando e nos ensinando que nós temos que fazer a nossa parte, que é a menor parte. Se nós nos colocarmos, pegar nosso pãozinho que nós temos, por menor que seja aquele pãozinho, e oferecer, a espiritualidade multiplica. Foi isso que Jesus fez com os pães e com os peixes. Ele não perguntou quanto você quer, né? Ou como no ditado popular, ele ensinou a pescar, ele não deu o peixe. Então era isso que ele estava falando, porque ele poderia sim pegar simplesmente os cestos e simplesmente fazer, né, os peixes, né, manipular o fluido cósmico que ali ia acontecer. Mas ele não, ele quis a participação e mostrando ali que todos são importantes na obra da criação. Todos nós somos importantes. Não importa se eu tenho um pãozinho para dar, um pãozinho pequeno, ou se eu tenho 10 pães, não importa, porque isso está de acordo com a evolução de cada um. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo, né, a experiência e nós vamos poder contribuir mais. Hoje, numa segunda-feira chuvosa, fria, né, para carioca então, isso tão absurdo de frio, nós estamos aqui reunidos para falar de uma passagem do Cristo. Há 100 anos atrás, nós não deveríamos ter essa consciência. Ou seja, o nosso pãozinho hoje já aumentou um pouquinho a nossa contribuição. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos contribuindo. Os nossos pães vão aumentando e a espiritualidade multiplicando cada vez mais. E quando se multiplica, o que Jesus fez? Ele matou a fome das pessoas que estavam ali. E o que isso quer dizer? Que também é muito simbolismo que tem nisso. Vou colocar, éramos nós, há 2000 anos atrás, que não entendíamos e não conseguimos conceber o que era Deus, quais são as suas leis, seguir as suas leis, ou seja, nós tínhamos fome do Cristo, nós tínhamos fome da Boa Nova, nós tínhamos fome de Deus, nós estávamos oco, vazio. E aí chega o Cristo e preenche todo o nosso ser, com os seus pães, com os seus ensinamentos, com o seu amor, com a sua energia. Então, somos nós. Então, hoje que nós temos um pãozinho pequenininho, então que nós possamos multiplicar através do nosso trabalho. Porque tem muitos outros ainda que ainda não conheceram, não reconhecem o Cristo, a Boa Nova, Deus e toda a maravilha, porque é uma maravilha estar encarnado aqui e saber que nós não estamos sozinhos. É muito gratificante saber que depende de mim o amanhã um pouco melhor, porque depende do meu plantio. E isso a espiritualidade tá me dizendo, e ainda diz, você não está sozinha. Então conte conosco. Então nós temos que criar esse hábito de nos familiarizarmos, né? Criarmos essa amizade com os benfeitores espirituais, com o nosso anjo guardião, com o nosso mentor e com a egrégora da casa, que aqui tem uma egrégora, e começar a nos identificarmos, aquela amizade que começa, oi, bom dia, tudo bem? E aí começa um papinho mais, um papinho, e assim vai aumentando, até criar aquele vínculo que nós estaremos sempre ali conectados com eles. Temos que aprender, sim, a agradecer, a louvar, a pedir. Nós somos pedintes, sim, e tudo bem. Jesus sabe disso, Deus sabe disso, porque é o estágio no qual nós estamos.
Nós estamos nesse estágio evolutivo. Nós ainda precisamos, somos aquelas criancinhas precisando que alguém segure as nossas mãos. Nós podemos sim já dar a mão para alguém, mas ainda precisamos muito de ajuda. E aí a espiritualidade, os benfeitores, vêm nos alertar para a humildade, né? Para deixarmos o orgulho de lado, que segundo Emmanuel, é o orgulho e o egoísmo que ainda nos prende nesse mundo de provas e expiações. Então, deixarmos ele um pouco de lado e reconhecer o quão pequeno ainda somos, o quanto ainda precisamos de auxílio, de amparo, de orientação. E aí entra o poder da prece. Porque o poder da prece é uma bênção, é uma dádiva, é uma ferramenta tão poderosa, a prece, que nós podemos usar em qualquer lugar. Podemos estar no ônibus, ninguém sabe que a gente está rezando, que a gente está orando, que a gente está pedindo. Está aqui, ó, na nossa mente, em casa, na hora que acorda, antes de botar o pé no chão, temos que aprender a nos conectarmos, a agradecer o dia anterior, a noite de sono, pelo qual o corpo descansou, nosso espírito pôde estar com a espiritualidade querida, aprendendo, trabalhando, ou às vezes até, se tivermos o merecimento, ir visitando pessoas, entes queridos, né, encarnados ou desencarnados, não sabemos, e oferecer o dia que está iniciando para Deus, para Jesus, e que nós tenhamos ali a proteção e o amparo durante todo o dia dos benfeitores espirituais. Chamar o nosso mentor para o nosso lado. E durante o dia, também, sempre, começou uma tarefa, pede proteção, ajuda, que nós tenhamos olhos de ver, né, e a mente clara, né, para discernir as coisas, seja no nosso trabalho, seja no estudo, seja no dia a dia com a família, sempre, e ao final do dia, agradecer por todas as dádivas, porque às vezes a gente pensa que dádiva são aquelas coisas maravilhosas que acontecem, e são, mas também ter uma casa, comida, família, ou saúde, respirar, sabe, estar aqui, tendo uma oportunidade de aprendizado, de nos conectarmos com a espiritualidade querida, de aprendermos um pouco mais, são dádivas, são bênçãos. Então, no dia a dia, nós recebemos milhares de bênçãos. Respirar já é uma bênção. Porque está nos proporcionando, está nos oportunizando a vida, as experiências. E com isso nós vamos lapidando o nosso espírito milenar cheio de vícios, de mazelas interiores, que nós carregamos e que nós insistimos em carregar por esses milênios. Então a vida é uma dádiva. Estar vivo é poder lapidar, trabalhar sobre isso. Então é disso que está se falando. Então quando Jesus pergunta quantos pães tendes, não tem problema, sabe? Não precisamos ficar tímidos ou simplesmente achar que Jesus vai dar tudo. Não. Vamos ficar, sim, felizes, porque hoje já podemos contribuir. Contribuir em todos os sentidos. Porque o trabalho, ele é sempre bem-vindo e o trabalho, ele não é só bem-vindo, mas ele é uma lei, né, sobre a qual todos nós estamos submetidos, a lei do trabalho. E todo trabalho, seja ele remunerado ou não remunerado, todo trabalho útil, ele é bem visto pela espiritualidade. E o que é um trabalho útil? Esse trabalho que é feito nessa casa, uma casa de luz, que atende a várias famílias. Aqui, esse trabalho que está sendo feito agora, todos nós estamos trabalhando, é um trabalho útil. A criação, né, a educação de pais, ou quem cria, né, as crianças, é um trabalho útil, porque quando nós nos disponibilizamos a trabalhar pelo amor, pela educação do próximo, né, daquelas criaturas que nos foram confiadas, nós estamos contribuindo para um ser humano
um cidadão de bem no futuro. E isso vai se replicar, o que se aprende no lar, vai se replicar por toda a sociedade, aonde ele for, na escola, no coleguinha ali da rua, ou depois quando crescer no trabalho, quando constituir a sua própria família, vai se replicando isso. Então, isso também é um trabalho. E, claro, também devemos trabalhar para o sustento, né? Para o nosso sustento. Quem pode deve trabalhar para o sustento, para poder exatamente desenvolver as inteligências, porque nós temos que desenvolver a moral, sim, sem dúvida nenhuma, e também a inteligência. E assim nós vamos auxiliando a nós mesmos e ao progresso, porque nada é perdido. Porque como nós somos reencarnacionistas, nós vamos sendo herdeiros de nós mesmos. Tudo que nós aprendemos desde o berço até a desencarnação vai conosco para a próxima vida, e aí nós vamos começar tudo de novo, né? Aprendendo mais coisas e adquirindo, nossa bagagem vai ficando cada vez mais robusta. Porque as pessoas que não acreditam na reencarnação, né, não nós, né, que somos reencarnacionistas, os espíritas, mas alguns segmentos, né, algumas religiões que não acreditam. E tudo bem, né? Cada um tem a sua fase de amadurecimento, de conhecimento, e nós temos que respeitar isso. Da mesma forma que Jesus respeita o nosso estágio, como ele respeitou quando estava entre nós. Jesus podia ter falado muitas coisas, não falou porque nós não tínhamos ouvidos para ouvir. Então ele respeitava o nosso limite, nós temos que respeitar também aos outros que têm uma visão diferente. Porque se nós aprendêssemos e ao final, na desencarnação, e no caso as pessoas não acreditam, seria a morte mesmo, fizesse tudo perdido, nós teríamos que recomeçar. Então, cada espírito novo teria que recomeçar. Então, nós estaríamos ainda lá nas cavernas. Nós não teríamos chegado aonde nós chegamos. O homem indo à lua, ônibus espacial, celular, internet, luz elétrica, tudo isso, microfone, tudo isso é progresso, mas é progresso adquirido, porque hoje em dia até na internet a gente vê muito a criancinha que chega e começa a tocar um piano como ninguém. São vidas, né? Que ele veio tocando piano, ele não aprendeu em 5 anos tocar piano. Aquilo ali são várias encarnações tocando piano. Então nós somos, ou seja, produto de nós mesmos. Então esse é mais um motivo pelo qual nós devemos nos esforçar a não colocar a nossa existência numa inutilidade. Porque às vezes é fácil, é mais cômodo ficar ali naquele quadradinho, naquela caixinha que nós estamos. Pode até ser dolorido, mas é aquela dor que a gente já conhece. Então nós temos que nos movimentar, sair daquela zona de conforto e falar assim, não, eu preciso aprender, não só aprender, mas exemplificar, colocar em prática. Então são várias fases. É a fase do despertamento. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou fazendo da minha vida, esses anos que me foi concedido, algo útil? Ao final, na hora da prestação de contas, né, que a gente presta contas a Deus, o que a nossa cara vai ficar grande ou a gente fala assim, não, foi uma vida bem vivida, eu aproveitei cada minuto dessa encarnação, eu mereci, assim, eu fiz jus, eu honrei essa dádiva que me foi fornecida, que é a encarnação. Porque as pessoas que simplesmente inutilizam, né, e infelizmente ainda vemos isso, inutilizam a sua encarnação, vão ter que prestar contas e vai ser muito doloroso, não só a desencarnação, como a nova encarnação. Porque aquilo que nós deixamos de fazer nessa encarnação é que nem quando esquece de pagar a conta de luz, ela vem com multa e juros depois. Tem que pagar, não tem jeito, né? Não tem como não pagar. Então é a mesma coisa, se a gente deixar de fazer alguma coisa, ela vai vir com multas e juros. E assim vai ser mais pesado. É como se nós estivéssemos colocando pedras naquela mochila que nós mesmos vamos ter que carregar. Então nós temos que
aprender, né, a utilizar a nossa inteligência, que nós somos, né, seres inteligentes, né, da criação. Nós estamos no topo. E começar a usar melhor esse livre-arbítrio, ao invés de começar, de ficar colocando pedras na bagagem, começar a tirar essas pedras. Isso já não me pertence mais, e tira essa pedra. Isso aqui está atrasando a minha evolução. E assim vamos tirando, vamos nos desapegando daquela pedrinha do sapato, mas que incomoda, mas que a gente já está acostumada com aquela pedra. E aí a gente fica ali pisando com aquela dor, mas continua pisando na pedra e não tira a pedra. Está na hora de simplesmente tirar a pedra de dentro do sapato e começar a contribuir para a lei do trabalho, para a lei do progresso, ou seja, para nós mesmos, para que nós tenhamos um amanhã um pouco mais tranquilo, para que nós possamos simplesmente fazer jus por todo esse investimento em nós. E temos que também nos conectarmos com a espiritualidade, aprendermos a orar, porque a prece, ela é uma conexão muito grande, porque a espiritualidade, ela não vai tirar da gente que nós temos que passar, porque o que tiver que passar vai ser passado, mas é a forma pela qual nós vamos passar as intempéries da vida. Se vai ser com revolta, ou se vai ser com conscientização, se nós vamos abrir a mão para receber a ajuda, ou simplesmente vamos continuar a negar toda a ajuda que a espiritualidade nos dá. Então, quando nós realmente oramos, pedimos isso, a ajuda sempre vem, mas a qualidade da prece está ligada diretamente com o nosso sentimento. Não é aquela prece que a gente faz da boca para fora, é aquela prece que a gente faz do coração para fora. Aquele coração, aquele sentimento, independente do que nós estejamos pedindo. Nós temos que também aprender a pedir, porque às vezes nós pedimos assim, olha, eu quero isso, isso e isso, porque eu estou passando por isso, por isso, por isso. Quando, na verdade, nós temos que, depois de ter essa amizade, né, afinar a amizade com os benfeitores, com o nosso mentor, com o nosso guia, com Deus, nós temos que simplesmente dizer, me ajuda, porque eu estou passando por isso, por isso, por isso, e entregar na mão de Deus. Porque nós somos tão imperfeitos, tão infantis, que nós não sabemos nem pedir. Porque às vezes nós pedimos coisas que não nos cabe, que nem vai fazer bem para a gente. Todos nós já passamos por aquele momento que a gente pediu algo pediu muito, tá? A coisa não aconteceu e depois nós agradecemos por não ter acontecido, né? Que Deus não atendeu aos nossos chamados, porque não era legal. No momento nós achamos que era, mas aí depois, passado o tempo, a gente, ainda bem que não aconteceu. Assim somos nós. Então nós temos que aprender a não pedir para tirar os obstáculos, né? Os instrumentos didáticos do Pai, né? Que não são obstáculos, são instrumentos didáticos do Pai, que aparecem na nossa vida, mas sim pedir forças para poder suplantar, força, orientação, para saber como suplantar aquilo. E ao final, não maldizer a Deus, e sim dizer, que bom que eu tive a oportunidade do aprendizado. E a partir do momento que nós aprendemos, né, a lição, ela não se repete. Mas quando nós estamos ali, insistindo, repetindo os mesmos erros, estamos repetindo os mesmos erros, renegando a Deus, culpabilizando a Deus, nós não estamos evoluindo. Então a lição, ou seja, os obstáculos, né, da vida, os instrumentos didáticos do Pai, eles vão se repetir. Eles vão se repetir enquanto nós não estivermos ali conscientes que depende de nós, que nós não somos a vítima, e sim os protagonistas. Então a lição, ela continua insistindo até que cumpra a sua missão, que é ensinar.
Aprendeu, lição aprendida, passa adiante, outra lição. E assim nós vamos progredindo moralmente, nós vamos progredindo como seres humanos, vamos progredindo como os espíritos imortais que nós somos. Então nós temos que pegar consciência disso, que nós somos espíritos imortais, que o que hoje nós fazemos vai repercutir, de bom ou de mal, por toda a nossa existência. Então, nós precisamos simplesmente aprender a jogar flores pelo caminho que nós vamos seguir, porque por enquanto a gente está jogando pedra, tropeçamos e não estamos entendendo por que a gente está tropeçando e que está culpabilizando o outro. Tem uma passagem que fala assim, historinha, né? Que a pessoa estava carregando uma xícara de café, veio um outro, esbarrou, aí derrubou o café. E aí perguntou, mas por que você derrubou o café? Aí o outro disse, porque o outro me esbarrou. Resposta errada. Eu derrubei café porque eu tinha café. Se eu tivesse água, derramaria água. Se eu tivesse chá, derramaria chá. E é isso que a vida está nos oportunizando. O que é que nós temos dentro de nós? Porque quando alguém nos esbarra, ou seja, quando a vida nos dá aquele tropeço, né, aquele esbarrão, o que nós estamos colocando para fora? O que nós estamos derramando? Raiva, rancor, culpabilizando o outro? Ou nós estamos ali derramando amor? Porque quando nós amamos a Deus, nós entendemos o porquê que nós estamos passando por aquilo, mesmo passando os momentos mais delicados da nossa vida, nós estamos derramando amor. Cada vez que a vida nos provoca, qual é a nossa reação? Quando o outro vem e nos agride verbalmente, né, ou fisicamente, qual é a nossa reação? Quando alguém fecha a gente na hora ali no trânsito, daquela fechada brusca, o que nós estamos derramando? Raiva, rancor, né? A gente lembra lá da época das cavernas, que a gente tinha que matar para poder sobreviver? Ou nós já aprendemos que nós somos cristãos, que Jesus já veio à Terra, que já nos ensinou a boa nova, que os espíritos, né, ditaram e Kardec codificou toda essa bendita doutrina, e que nós estamos aprendendo a cada dia a sermos melhores, mais conscientes dos nossos atos. Então, tudo isso é trabalho. É um trabalho de formiguinha, que quase imperceptível no dia a dia, mas extremamente necessário para toda a nossa evolução. Então, sejamos mais conscientes para não ficar só reagindo às coisas que o mundo nos oferece. E vamos começar a agir, a colocar em prática as coisas que nós já aprendemos. Porque assim nós estamos contribuindo para nós e automaticamente para quem está ao nosso redor. Porque mais do que qualquer palavra são os nossos exemplos, principalmente para filho, né? Às vezes não escuta nada que a gente fala, mas o que a gente faz eles repetem direitinho. Então, que nós sejamos assim, sabe? Exemplos para as pessoas. É difícil? Sem dúvida nenhuma. Jesus em nenhum momento disse que seria fácil. Nesse processo pelo qual nós estamos ainda, né, nessa etapa evolutiva, é difícil, a beça. O nosso planeta ainda está em nível inferior, né? Em nível inferior, nós seres inferiores, mais mal do que bem, mais imperfeitos, mas perfectíveis, para que nós possamos a cada dia irmos lapidando, mas é através do trabalho. E se nosso trabalho ainda é tão bruto, tão embrutecido, tão materializado, é porque nós ainda precisamos desses corpos também, tão embrutecido, tão materializado. Então, o trabalho é de acordo com o nosso corpo. E isso tudo é de acordo com nossa evolução. A partir do momento que nós vamos evoluindo, os nossos corpos vão ficando mais sutis, menos materializados, e os nossos trabalhos também. Jesus disse, né, que eu trabalho até hoje, meu pai trabalha até hoje e eu também. O trabalho de Jesus,
né, e o nível crístico, com certeza não é ficar ali num computador, né? Não existe matéria, é todo espiritual. Então, é esse nível. Então, só comparando as cavernas, como nós éramos, os nossos corpos, a nossa conscientização de mundo, de Deus, o tipo de trabalho que nós tínhamos, hoje, como são os nossos corpos, o nosso tipo de trabalho e o tipo de conscientização que nós temos. E quando chegarmos a espírito puro, qual será o nosso nível de conscientização de Deus, os nossos corpos e o nosso tipo de trabalho? Então, conforme nós vamos evoluindo, né, nos harmonizando com as leis do Pai, mais tênue, mais brando, mais leve ficam as coisas. E para que isso seja leve, nós temos que realmente acreditar que existe um Pai amoroso que nos ama incondicionalmente e que nós somos abençoados a cada dia, porque temos que aprender. O Evangelho diz que eles não vão tirar, né, não vão fazer por nós, evidente, mas se nós pedirmos luz, eles nos darão a luz. Se nós pedirmos orientação, eles vão nos orientar. Se pedirmos o consolo, eles vão nos consolar. E essa bendita doutrina, ela é o consolador prometido, o outro consolador prometido, exatamente por isso. Porque ela consola, porque ela explica. E quando você entende, o coração fica mais ameno. Então nós conseguimos encarar o problema de uma forma muito mais tranquila. E quando nós encaramos de uma forma muito mais tranquila, a nossa visão parece que desanuvia, né? Nós conseguimos enxergar e encontrar a solução. Então é isso que Jesus vem nos falando o tempo todo, para que nós confiemos, relaxemos e desanuvie a mente, a visão, e comece a enxergar e a clarear os nossos caminhos. Tem uma passagem do Chico, e Chico teve uma vida assim bem complicada, né? Bem difícil, né? Apesar de todo, ele tinha muitos pães para multiplicar, e mesmo assim a vida não foi fácil. E aí ele perguntando a Emmanuel, né? Falando, né? Pedindo um auxílio, um amparo, uma ajuda. E Emmanuel, né? Aquele jeitinho delicado de ser dele, ele chegou para Chico e falou: eu te dei a bota de chuva, eu te dei a capa de chuva, eu te dei o guarda-chuva. O que eu estava dizendo? Que ia chover. Então, agora que começou a chuva, utilize a ferramenta que eu te dei. Ou seja, respeitou o livre-arbítrio, ele deu todas as informações. Foi preparando o Chico, ou seja, orientando o Chico, dando subsídios. Mas ele mesmo o Chico, com todos os pães que ele tinha, né, para ofertar, Emmanuel, que estava ali, né, o mentor dele, coladinho com ele, orientador dele, tem que respeitar o livre-arbítrio. Tem que passar porque tem que passar. Então que passemos da melhor forma possível, sabendo que nós somos amados. Assim é a nossa vida. Então é pedir luz, orientação e força, como Emmanuel fez com Chico. Ou seja, a espiritualidade, ela está sempre nos dando a bota de chuva, a capa de chuva, o guarda-chuva. Aí quando chega a chuva, a gente não quer usar. Então, que possamos usar o nosso livre-arbítrio com mais sabedoria. Jesus nos disse que nós podemos o pouco que Ele pode no muito, e que um dia nós faremos igual a Ele. Aí a gente fica imaginando, né? Curar cego, o aleijado, né? O termo hoje em dia a gente não usa mais, mas é o que está no Evangelho, né? Botando para andar, e todos aqueles ditos milagres, né? As curas de Jesus. E que um dia nós podemos, ou seja, ou até a própria multiplicação de pães e peixes, que nós podemos fazer um dia. E isso é muito bacana. E até a própria, essa conscientização, ela começa a harmonizar, nós começamos a nos harmonizar com as leis divinas, nos harmonizar com Jesus, com o nosso mentor que está ali coladinho conosco o tempo todo. A gente começa a estarmos ali harmonizados, infringindo menos as leis divinas, e assim
os nossos pensamentos vão ficando mais higienizados, não vou nem dizer purificados, né, que eu acho um pouco demais para a gente ainda hoje, mas mais higienizados, e isso reflete diretamente no nosso corpo, na nossa saúde e na nossa mente, no nosso emocional. Há curas, né? A mente, ela pode matar e pode curar, e a nossa mente cura realmente, mas desde que nós nos disponibilizemos para isso. O nosso tudo começa no pensamento. Então, que possamos gerenciar o nosso pensamento. Pensamento é uma coisa complicada, né, de gerenciar, porque às vezes ele voa, então nós temos que estar atentos, vigiai e orai. Temos que estar vigilantes, principalmente pelos nossos pensamentos. Cada vez que ele vai lá em algum lugar que não deve, a gente, lembra assim, eu sou cristã. Então vamos trazer o nosso pensamento para um pensamento cristão. Na hora que a vida der um esbarrão no nosso café, né, o que tiver na nossa xícara derramar, a gente vai lembrar, eu sou cristã. Então, nosso pensamento, ele tem que estar sempre ali, sendo administrado, gerenciado, e nós temos que estar sempre ali, vigilantes. Porque primeiro o pensamento, para depois vir o sentimento, né? E o nosso sentimento é que vai colocar, dar qualidade às nossas preces, vai dar qualidade aos nossos atos, vai dar qualidade às nossas palavras. Então, que possamos sempre, sempre lembrar desse capítulo que para mim é o mais bonito do Evangelho. É o buscai e achareis, porque logo em seguida vem aquela parte do olhar os pássaros nos céus. E acho tão bonito, eu chego a arrepiar cada vez que eu lembro dessa passagem, porque eu acho uma poesia esse capítulo, porque ele ajuda que o céu te ajudará, busca que você vai achar. E aí no final ele ainda diz que primeiro busquemos as coisas do céu, que tudo mais nos será acrescentado. Então, que possamos lembrar que nós estamos numa fase material, mas que na verdade nós somos seres imortais e que Deus nos ama incondicionalmente e que Ele quer, como um grande Pai amoroso e bom, Ele quer o nosso sucesso, Ele não quer o nosso fracasso. Então, e para que nós tenhamos sucesso nessa vida, Ele disponibiliza toda a espiritualidade e todas as ferramentas possíveis e imagináveis, aquelas que nós já conseguimos entender e aquelas que ainda não conseguimos entender, mas que estão à nossa disposição e que nunca, nunca nós estamos sozinhos. Muitíssimo obrigada pela atenção de todos.